de 2 Timóteo. O diácono Léo falou que pode ir até às 10. Né, William? Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Timóteo. E quando o diácono Léo me fez o convite, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu confesso que essa semana lutei, relutei, perguntei, Senhor, é esta palavra mesmo? E durante a semana Deus deu vários indícios, várias revelações, e hoje pela manhã o pastor Bena ministrou pela manhã no culto de Santa Ceia, e ele colocou num tópico algo do que o Senhor colocou no meu coração, e eu disse, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus tem falado aos nossos corações, mas muitas vezes nós não estamos atentos, não estamos apercebidos. E eu gostaria de meditar com os irmãos. É uma palavra dura, forte, mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que falar a verdade do Senhor. Não tem como nós deixarmos de pregar a palavra de Deus. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, e hoje é culto dos varões, eu queria que os varões prestassem atenção, a igreja do Senhor também prestasse atenção, porque o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ao seu discípulo, aquele a quem acompanhava, aquele a quem ele instruiu durante a jornada, durante o teu ministério, a Timóteo. E ele deixou algumas observações para Timóteo, nesta segunda carta. E no capítulo 4 ele diz assim para Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo essa segunda carta a Timóteo. E o que me chama a atenção é que quando Paulo deu esta última ordem, antes de prever a tua morte, antes de dizer, olha, Timóteo, a minha morte já está próxima. Ele deixou essa ordenança para que Timóteo viesse pregar a palavra, não importa o tempo, não importa as circunstâncias que estivesse passando. E não importa o lugar aonde ele estivesse, mas pregue a verdade, pregue a palavra do Senhor. Só que antes ele começar a deixar essa mensagem, ele disse, olha, no capítulo 1 ele dá a sua saudação, ele sauda Timóteo. E ele, Paulo, se coloca como exemplo, dizendo, olha, Timóteo, o espírito que está em nós não é um espírito de temor, não é um espírito covarde, mas é um espírito valoroso. O espírito que habita em nós faz mover os céus, faz mover a terra.
O Espírito que está em nós, Timóteo, é capaz de convencer o homem do pecado, é capaz de convencer o homem do juízo, é capaz de levar o homem ao arrependimento. E ele começa dizendo: olha, Timóteo, seja um bom soldado, seja um bom atleta, seja como um atleta, seja como um lavrador. Prepare as coisas, tenha ordem no que vai fazer para o Senhor. Não se prenda nas coisas desse mundo, não se prenda, mas seja como um soldado, seja atento à voz do seu Deus. Seja atento para aquilo que Ele te chamou para fazer a boa obra. E ele continua no capítulo 2 dizendo: olha, Timóteo, seja um bom obreiro. Seja um bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a palavra do Senhor se não tiver homens e mulheres de Deus para pregar a tua palavra? O Senhor Deus diz na sua palavra que até as pedras, se quiser, Ele faz as pedras clamar. Mas Ele quer que eu e você seja um anunciador da tua palavra. Ele quer que eu e você seja o anunciador do reino vindouro de Cristo. E ele começa: olha, Timóteo, seja um bom obreiro, procura te apresentar diante de Deus com as vestes limpas. Procura apresentar diante de Deus preparado para fazer a boa obra. Porque ele começa a preparar Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, se prepara, se capacita, se revista do Espírito Santo de Deus. É o mesmo que Deus fala para nós nos dias de hoje: capacita, se revista da minha armadura, da minha autoridade, se revista do meu poder, porque a caminhada é longa, a obra do Senhor é árdua. E ele começa: olha, Timóteo, o Espírito que está em nós não é um espírito de temor, mas é um espírito valoroso. Se coloque como um soldado, como um atleta, como um lavrador. Procura-te se apresentar como obreiro. Porque ele diz: porque os últimos tempos serão tempos difíceis. Procura-te apresentar-te a Deus, porque ele começa dizendo no capítulo 13: sabe, porém, Timóteo, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se nós olharmos os dias de hoje, está sendo difícil pregar a palavra de Deus. Porque a igreja do Senhor, o mundo lá fora, não quer ouvir a verdadeira verdade da palavra de Deus. Porque diz que os homens serão amantes de si mesmos. Os homens amarão mais as coisas do mundo, mais as coisas da carne, do que as coisas do reino de Deus, do que as coisas espirituais. O homem amará mais os prazeres mundanos, do que sentirá prazer de estar na presença de Deus. Procura te apresentar-te a Deus, porque os últimos dias serão tempos difíceis. E se nós olharmos, os tempos estão difíceis. Cada dia que passa, tem sido difícil. Tem sido difícil pregar a palavra, tem sido difícil levar o evangelho. Porque são poucos que querem ouvir, são poucos que querem se converter diante da presença de Deus. E ele continua: mas não desista. Persevere na sã doutrina, persevere na palavra do Senhor. Tenha paciência, não importa as afrontas, não importa os levantes que virá sobre a tua vida, mas persevere na palavra do Senhor. Tenha confiança na palavra de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar aquilo que ele começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então continue pregando, Timóteo, não desista. Quem sabe o tempo de Timóteo estava difícil também pregar a palavra.
Quem sabe Timóteo começou a pegar a palavra verdadeira e viu o povo se afastando diante dele. Viu que o lugar onde ele começou o culto começou a esvaziar. Porque aqui diz, olha, Timóteo, não deixe de pregar a verdadeira palavra. Se tiver que corrigir, corrige. Se tiver que exortar, orientar, oriente. Mas não deixa de pregar a verdade. Não importa quanto está diante da tua presença ouvindo, mas pregue a palavra do Senhor. Mas pregue a palavra de Deus, pregue a sua verdade. E ele começa dizendo, olha, porque chegará um tempo, e se nós ouvirmos, e se nós olharmos, é o que tem acontecido hoje, não só no mundo, mas principalmente dentro da igreja do Senhor. O próprio povo de Deus, aqueles que se intitulam cristão, não quer mais ouvir a verdadeira palavra de Deus. Se a palavra é um pouco mais forte, se a palavra é um pouco mais dura, é capaz de eles querer sair da igreja, é capaz de querer reclamar com o pastor. Olha, pastor, que palavra dura foi essa? Porque a sua orelha, o seu ouvido começa a coçar, porque a palavra é pesada. E é o que Paulo está dizendo, olha, eles começarão a sentir comichões no ouvido, porque não entenderão, porque não querem ouvir a verdadeira palavra. E procurarão mestres conforme a tua própria vontade. E esses dias eu conversando com a minha pastora, eu disse, olha, pastora, é melhor ter uma igreja como a gente começou com 4, 5. O pastor William lembra, quando nós começamos, era Pedro, Tiago e João. Mas eu falei, é melhor ter uma igreja com 3, 4, mas a palavra sendo pregada verdadeiramente, do que ter uma igreja cheia, levando o povo para o abismo, levando o povo a cair na decadência. É melhor pregar a palavra de Deus e ver um povo sendo liberto, sendo salvo e indo morar com Deus, do que entregar algo falso para a igreja do Senhor. É melhor pregar a palavra como Timóteo estava pregando. Olha, Timóteo, pregue a palavra. E se nós olharmos, o cerco está se fechando contra a palavra do Senhor. E que eu quero dizer para a igreja, prepare-se, o cerco está se fechando. O cerco está se fechando contra aqueles que querem andar conforme a palavra de Deus. A igreja que prega a verdadeira palavra, o cerco está se fechando contra ela. E é isso que o inimigo quer colocar na cabeça dos irmãos, dizendo, olha, aí não é o teu lugar. Essa palavra, olha, não vai te satisfazer. E se nós formos olhar quantas igrejas estão pregando somente o reino deste mundo, e esquecendo de pregar o reino de Deus. Quantas igrejas só estão pregando ser bem-aventurado nesta terra, e esquece que a nossa maior bem-aventurança estar diante da presença de Deus, estar em nós louvarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor nos altos céus. Quer ter vida em abundância, busca o Senhor. E a abundância que Ele nos quer dar é uma abundância espiritual, é uma abundância de bênção, é uma abundância sobrenatural. Porque Ele diz, se nós andarmos na Tua presença, se nós somos fiéis a Ele, as bênçãos do Senhor seguirão aquele que crê. Se nós começarmos a pregar a palavra de Deus, andar conforme Deus quer, não se preocupe não, que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Elas nos seguirão e na hora certa ela nos alcançará. Basta somente confiar. E a igreja do Senhor, nós. E tem muitos, já vi alguns me dizendo assim, olha, eu queria ter vivido no tempo de Cristo. Ou na igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva, porque era tudo mil maravilhas. Só pensou caminhar com Jesus, ver os milagres de Jesus, ver os feitos de Jesus. Daí eu falo, é muito bonito, né? É bom.
Só que tem um porém, se você vivesse naquele tempo, você estava disposto a ser chamado de raça de víbora, a ser chamado de hipócrita. E muitas vezes nós falamos algo, achamos que é mil maravilhas, e o que eu estava dizendo quando Deus colocou essa mensagem, eu comecei, Senhor, será que é mesmo essa palavra? Daí a missionária Elaine colocou um vídeo no grupo dos jovens, da Bruna Marquezine, dando uma entrevista, e ela disse assim, que Jesus é muito legal, mas o que estraga são os seus fãs, como que é? Os seus fanbase, ou seja, o povo de Deus que estraga Jesus. Mas servir a Jesus do jeito que ela quer é fácil. Servir a Jesus do jeito que ela quer, sem haver renúncia, sem haver transformação de caráter, é fácil. Por isso que nós somos chamados de chato. Porque nós queremos andar conforme a palavra do Senhor. Porque hoje tem muitas igrejas aceitando as pessoas do jeito que ela está. Só que deixa ela permanecer da mesma maneira que ela entrou, sem uma mudança de atitude. Só que quando nós aceitamos a Jesus, tem que haver mudança de atitude. A palavra da verdade, ela veio para nos confrontar. E se nós não sentirmos esse confronto na nossa vida, carnal com a palavra de Deus, é porque não queremos ser libertos. Hoje foi louvado vários louvores falando sobre salvação. E para haver salvação, a palavra de Deus tem que tocar na nossa vida. Porque dizem lá em livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis a palavra do Senhor e você será liberto. Conhecei a verdade e essa verdade, ela liberta, ela transforma, ela cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ser que está se fechando. E hoje tem irmãos que não gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Não é nem o mundo lá fora que nos preocupa, se quer ouvir a mensagem ou não. Mas é o próprio dentro da igreja que muitas vezes não aguenta ouvir e já querem sair da presença de Deus. Ou já quer procurar uma igreja onde o evangelho é mais light. Tudo pode, tudo é permitido. E o próprio Jesus nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Que nesse mundo nós iríamos aborrecer, não poucos, mas a muitos. Que nós iríamos aborrecer o mundo. É melhor ser inimigo do mundo lá fora do que ser inimigo de Deus. É melhor ser como Elias e Jeremias. E a igreja nos dias de hoje precisa de homens e mulheres que tenha no seu coração, Senhor, só eu fiquei. Só eu acredito que ainda a tua palavra liberta. Só os meus joelhos não se prostraram diante das adversidades, diante da idolatria. Chegou um momento na vida de Elias que ele pensou que ele preferiu a morte para si, porque ele disse, Senhor, eu não aguento mais, só eu fiquei. Todos os seus profetas foram mortos. Só eu fiquei, Senhor. Está difícil levar a tua palavra, Deus. Está difícil fazer a tua vontade. Mas o Senhor, olhando dos altos céus, disse, Elias, você não está sozinho. Separei 7.000 homens que ainda e mulheres que não curvaram, não se dobraram diante de potestade, que não se dobraram diante da idolatria. Tem 7.000 homens e mulheres que estão com seus joelhos dobrados, mas me glorificando, me exaltando e se preparando para anunciar a minha palavra. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, e o que me entristece nos dias de hoje, é que em cima do altar do Senhor, dentro das igrejas do Senhor, nos dias de hoje estão faltando pastores.
Estão faltando pastores que pregam a palavra. Dentro da igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós estamos vendo muito marqueteiro e muito coaching. Só palavra de autoajuda, esquecendo de apresentar o reino de Deus. Esquecendo de falar a palavra do Senhor. O Senhor Deus tem procurado homens para ser pastores, para ser obreiro, para levar a tua palavra. Deus está procurando homens e mulheres que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a tua palavra, a tua verdade. Deus está procurando eu e você para levar a boas novas, para levar a palavra de arrependimento, para que homens e mulheres lá fora venham se converter e venham se arrepender dos seus maus caminhos. A igreja nos dias de hoje estão procurando os pastores que não se desviem da palavra do Senhor. Estão procurando os homens e mulheres que falam da verdade do Senhor. Imagine o profeta Jeremias, o único. Enquanto Jeremias sempre falava a verdade, a palavra de Deus para o rei não dava crédito, porque era a palavra dura contra o seu reinado. Mas o rei preferia ouvir profetas de outros povos. Profetas mesmo que não tinham nada a ver, não tinham intimidade nenhuma com Deus, do que ouvir a voz de Deus verdadeiramente. E Jeremias mesmo assim não desistiu de chorar, de clamar por aquele povo, de buscar por aquele povo. Enquanto os seus próprios não davam a mínima para Jeremias, enquanto o rei não dava crédito para Jeremias, Deus levantou o rei lá de fora para dar crédito ao profeta Jeremias. Porque quando levou o cativo, alguma parte da nação, quando veio, pegou alguns e levou prisioneiros, disse: olha, com Jeremias não faz nada, porque ele é homem de Deus, porque ele é profeta de Deus. Aquele que prega a palavra do Senhor tem a proteção de Deus. Aquele que prega a palavra do Senhor recebe a guarda do Senhor, recebe a autoridade de Deus para anunciar a boa nova. Então não se preocupe, abre a tua boca, não importa o local, insta, em tempo e fora de tempo, não importa o lugar. Se for num velório, pregue a palavra de Deus. Se for num casamento, fale da palavra do Senhor. Se for no aniversário, pregue a palavra de Deus. Não importa o lugar, não importa o tempo, mas pregue a palavra. E quando o Senhor colocou no meu coração, não importa o tempo, pregue a palavra. E eu comecei a imaginar, só pensou o Senhor, nos leva em um lugar onde ninguém quer pregar a palavra. E quando nós começamos a pregar a palavra, uma alma se arrepende. E nesse momento, nós ouvimos o som da trombeta. E nós subimos para o céu junto com aquele que se arrependeu na hora. No mesmo instante, no mesmo momento que aquela alma venha se arrepender, se tocar a trombeta, subirá para os altos céus. Então, por isso que ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Pregue em todos os momentos, pregue em todas as circunstâncias. Exorta, admoesta, para que venha haver correção, para que você venha direcionar o povo no caminho que ele deva seguir, para que não venha pegar falsos caminhos, desvios, mas que siga no caminho reto. E ele começa: tu, porém, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um bom evangelista, cumpre bem o teu ministério. Ou seja, aquilo que o Senhor Deus colocou na tua mão, cumpra bem o teu ministério. Se é para levar a boa nova, leve a boa nova. Se é para louvar, louve ao Senhor com o teu melhor. Se for igual os irmãozinhos ali que estão cuidando da entrada da igreja, faça com zelo, com reverência, faça o teu melhor. Se for aquele que anota o nome dos visitantes, faça o teu melhor. Se for aquele que lava o banheiro, faça o teu melhor diante da presença de Deus. Faça o teu melhor.
faça, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, faça com ordem, faça com decência. E quando nós falamos a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar o destino e o caminho e o direcionamento do homem. Por que devemos pegar a palavra? Porque a palavra de Deus muda o caminho do homem. A palavra de Deus dá uma nova direção para o homem. Porque diz a palavra do Senhor que quando Jesus foi crucificado, lá no livro de Lucas, no seu capítulo de número 24, conta a história que Jesus morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que ele apareceu a algumas mulheres. E algum dos discípulos que ouviram as mulheres testificando, foi até o sepulcro. Só que nesse intervalo, que quando eles foram, voltaram, e disseram para os outros homens que estavam na casa, disse assim: olha, é verdade, o túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. E no capítulo 24 diz a palavra que 2 homens voltaram para a terra de Emaús. Ou seja, eles começaram a boa obra, mas não quiseram terminar a boa obra. Eles colocaram a mão no arado, mas tiraram a mão do arado, não foram até o fim. E diz a palavra que eles estavam voltando para a terra de Emaús, para a sua cidade. Queriam voltar a ser aquilo que eles eram no passado, antes de encontrar Jesus. E eles estavam voltando frustrados para a tua casa. Quem sabe é como muitos que entram na igreja do Senhor e está esperando algo do Senhor no pra já, rápido. Só que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Porque o Senhor nos abençoa no dia e na hora que Ele bem entender. E aqueles homens voltaram frustrados para a sua terra. E durante essa caminhada, essa jornada que eles estavam tendo pelo deserto, o próprio Jesus começou a acompanhá-los e ouvindo o que eles estavam dizendo. E eles disseram: olha, és tu estrangeiro, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Não sabe que estão falando a respeito daquele que dizia ser o Messias, o Salvador. Ele está morto. E diz que Jesus começou a caminhar com eles, começou a conversar, a relatar tudo aquilo que era necessário que ele passasse. Só que diz a palavra que eles estavam cegos, com seus olhos espirituais cegos, com seu coração endurecido. E não estava atento que era Jesus, não era atentado para a voz de Jesus. E já chegada a noite, eles disseram: olha, é melhor nós acamparmos aqui. Já está tarde. E eles convidaram Jesus para passar com eles. E no momento onde Jesus partiu o pão, diz a palavra que os olhos daqueles homens se abriram. E o coração daqueles homens também se abriram para Jesus. Só que quando eles atentaram, cadê Jesus? Já tinha sido arrebatado. Já não estava mais presente com eles. E o que me chama a atenção é que um olha para o outro e diz: olha, não ardia em nossos corações quando ele nos falava da palavra de Deus. Olha, quando ele conversava conosco, o nosso coração não se ardia. Olha o que eu quero te dizer nessa noite, igreja, que quando a palavra do Senhor é ministrada, no momento que você está lendo a palavra de Deus, se você não sente o teu coração arder, se você não sente o teu coração queimar, se prostra diante do Senhor e peça perdão para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo. Senhor, eu quero ter um particular contigo. Eu quero sentir o meu coração arder. Eu quero sentir a tua presença na minha vida. Quantos corações já não queimam mais diante da presença de Deus? E diz a palavra que quando aquele coração começou a queimar, quando aquela vida começaram a sentir a presença de Deus, eles voltaram para Jerusalém.
Porque a palavra de Deus nos diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então eles voltaram para a cidade onde estava Jesus. Eles voltaram a seguir aquela luz que era Jesus. Então quando Jesus entra na nossa vida, e nós damos a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, o nosso caminho é mudado. Uma nova história é escrita para as nossas vidas. Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa trajetória. Basta somente nós darmos lugar a Ele. Basta nós somente abrirmos o nosso coração e exortarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor, para que possamos sentir a brasa do Espírito Santo queimar em nossas vidas, queimar em nosso coração. A palavra do Senhor, ela muda caminho. Ela abre caminho, ela mostra a direção que devemos seguir. Prossiga para o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Aqueles homens voltaram para o alvo que era Cristo. Deixaram de voltar para a sua vida que eles levavam, para continuar com a tua mão no arado. Então a palavra do Senhor, ela muda o caminho. A palavra do Senhor, ela também liberta e sara a nossa alma. Ela restaura as nossas emoções, o nosso sentimento. Ela restaura a nossa vida diante da presença de Deus. A palavra do Senhor, a sua verdade é tão pura, que ela faz o impossível tornar realidade na nossa vida. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E quando ele estava dizendo isso, o que é impossível para o homem é o homem ser salvo por si mesmo. É o homem conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. Mas o impossível da salvação é possível para Deus, é possível para aquele que nele crê. Aquilo que para nós é impossível, chegarmos no céu pelas nossas próprias forças, mas mediante a palavra do Senhor, mediante a redenção diante de Deus, nós seremos salvos, porque para Deus não é impossível. E a palavra de Deus, ela liberta. A verdadeira libertação só vem através da dor. E tem um ditado que diz aí, que a verdade dói, mas são poucos que querem sentir essa dor. São poucos que querem sentir a dor de ouvir a verdade. São poucos que querem sentir essa dor. E muitas vezes nós falamos que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até o mais profundo, fazendo a divisão da alma e do espírito. E quando a espada penetra, ela corta. Se corta, causa dor. Se fere, causa dor. Muitos não querem sentir mais essa dor da verdade da palavra de Deus. E para ser liberto, nós devemos dar lugar, nós devemos dar a liberdade para que Deus possa agir, para que Deus possa operar na nossa vida. A verdade dói, mas é para o nosso bem. Dói ser confrontado pela palavra de Deus, dói. Mas se não tem confronto, não tem renúncia. Se nós não sentimos confrontado pela palavra de Deus, nós estamos com defeito de fabricação. Porque a palavra de Deus é o manual da nossa existência. O Senhor Deus é aquele que conhece o nosso coração, é aquele que conhece o nosso ser. Ele sabe até onde nós aguentamos ser apertado, ser espremido, como um vaso, como um barro na mão do oleiro. Ele sabe. E hoje essa palavra que liberta, que salva, não tem sido pregada. O antídoto para os dias de hoje está ficando de lado, estão esquecendo. E se nós olharmos bem,
O Léo, quando me ligou, falou assim, vou te passar a mensagem 7h15, 7h20. E ele me passou 7 horas. Porque tem muitas igrejas que nós, participando do culto ou vamos ministrar, é 2 horas de louvor, e quando chega a mensagem é 15 minutos, 10. Hoje, o pessoal está deixando a palavra de Deus só para render louvores ao Senhor. O louvor é bom, é ótimo. Mas o que fortalece o homem, que dá base, que dá sustância ao homem na presença de Deus, é a tua palavra. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que salva. Porque o salmista diz, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu guardei a tua verdade, porque eu não quero negligenciar o teu nome, eu não quero negligenciar a tua obra e a tua verdade. Guardei o antídoto, Senhor. Eu guardei o antídoto quanto pecado no meu coração, porque eu não quero mais pecar contra ti. Eu quero ter uma vida de integridade com o Senhor. Eu quero ter uma vida de reverência com o Senhor. Eu quero ter uma vida de intimidade. Porque se nós olharmos aí, até um tempo atrás, a gente até ouvia que a tuberculose estava erradicada do Brasil. Não tinha mais casos de tuberculose, todo mundo então já não estava mais preocupado. Só se nós olharmos no dia de hoje, né, Léo? Quantas pessoas estão contraindo novamente essa doença? Por isso que nós não devemos brincar com o pecado. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos, a própria palavra de Deus nos diz, olha, fugir da aparência do mal. É para fugir, se nós olharmos e vermos que aquilo vai causar algum mal contra a nossa vida, fuja. Fugir da tentação, resistir à tentação, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós só conseguiremos vencer o diabo, nós só conseguiremos vencer a potestade desse mundo, através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Para encerrar, a palavra de Deus, ela muda o nosso destino, a palavra de Deus, ela liberta e sara a nossa alma, e para encerrar, a palavra de Deus nos dá vida eterna. A palavra de Deus nos dá vida eterna. Essa verdade que está sendo pregada na noite de hoje, ela dá vida eterna para as nossas vidas. Porque diz a palavra do Senhor no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus começou a dizer, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. E aquele que beber desse sangue jamais terá sede. Aquele que come o meu corpo, aquele que bebe do meu sangue, terá parte comigo. E o que me chama a atenção é que todos aqueles que ouviram essa mensagem, chegaram para Jesus, não falaram para Jesus, mas Jesus ouviu, um cochichando com o outro, dizendo, olha, que palavra dura é essa dele, hein? Porque, primeiramente, ele já nos chamou de fominha, de comilão e de interesseiro. Que nós só estamos seguindo ele por causa dos pães que ele multiplicou e pelo que sobrou. E agora ele vem e traz essa palavra dura. E diz a palavra do Senhor que Jesus só não tinha aqueles 12 discípulos, mas Jesus tinha bem mais. E muitos dos que ouviram, olha, é muito pesado essas palavras. Eu não vou seguir mais ele, eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a vida que eu estava vivendo antes de conhecê-lo. E Jesus, olhando para aqueles que eram mais próximos a ele, para os 12, disse assim, olha, não querem ir com eles? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Senhor, para onde iremos nós, Senhor, se a tua verdade salva? Para onde iremos nós, se a tua verdade, ela liberta? Para onde iremos nós, se a tua verdade, ela transforma?
Para onde iremos nós, se a tua verdade tira o homem do charco de lodo e coloca puro diante da presença de Deus? Para onde iremos nós, Senhor? Só a tua palavra liberta. Porque eu não encontro salvação. Nós não encontramos salvação em nenhum outro Deus, a não ser somente em ti, Jesus. Para onde iremos nós, se o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então coma dessa palavra. Siga esse Jesus a cada dia, não desista. Vamos vencer os dias maus. Porque diz a palavra do Senhor, nós acabamos de ler: a impiedade dos últimos tempos terá muitos homens perversos se levantando contra a igreja do Senhor. Mas não desista, permaneçam de pé. E aqueles que pensaram, eu queria viver no tempo da igreja primitiva, chegará um tempo que nós viveremos na igreja primitiva, que a igreja do Senhor será perseguida. Em alguns países a igreja já é perseguida. Os cristãos são perseguidos, são mortos por pregarem a palavra de Deus. Hoje no Brasil nós temos a liberdade, mas até quando teremos essa liberdade? Até quando poderemos bendizer o nome do Senhor, anunciar o nome do Senhor, sem ser perseguido? Por isso ele diz: olha, Timóteo, pegue a palavra, permaneça firme, persevere na sã doutrina, não desista, mas siga aquilo que o Senhor Deus colocou no teu coração. Cumpra bem o teu ministério, igreja do Senhor. Não desista. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam